Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 31. Faz o que eu estou mandando, Meg. Beije-me. Inclinando-se, ela beijou-o. Ele segurou-lhe os seios com as mãos em concha e fê-la continuar beijando. Depois, pegou uma das mãos dela e empurrou-a até a sua virilha. Assustada, ela afastou a boca relutante dos lábios dele, a fim de olhar para o que estava debaixo de sua mão, mudando e crescendo. Ah, por favor, Luke, outra vez não, chorou ela. Por favor, outra vez não. Por favor, por favor. Os olhos azuis examinaram atenta e especulativamente. Dói tanto assim? Muito bem, faremos uma coisa diferente. Mas, pelo amor de Deus, procure mostrar um pouco de entusiasmo. Colocando-a sobre ele, separou as pernas dela, ergueu-lhe os ombros e aferrou-se aos seios dela, como fizera no automóvel na noite em que ela se comprometera a desposá-lo. Presente apenas fisicamente, Maddie suportou. Ele, pelo menos, não se enfiava dentro dela, de modo que não doía mais do que o simples movimento. Estranhas criaturas aqueles homens, que se entregavam àquilo como se fosse a coisa mais deleitosa do mundo. Era repugnante, um arremedo de amor. Não fora a sua esperança de que tudo culminasse num filho, e Maddie se teria recusado terminantemente a repetir a dose. Arranjei um emprego para você, disse Luke, depois do desjejum no refeitório do hotel. O quê? Antes de eu ter tido a oportunidade de enfeitar o nosso lar, Luke? Antes de termos um lar? Não vejo a vantagem de alugarmos uma casa, Maddie. Eu vou cortar cana, está tudo arranjado. Os melhores cortadores de Queensland são uma turma de suecos, poloneses e irlandeses, chefiados por um sujeito chamado Arne Swinson. Durante o seu sono, depois da viagem, fui procurá-lo. Ele está com falta de um homem e concordou em me experimentar. Isso quer dizer que vou viver num acampamento com eles. Cortamos 6 dias por semana, desde que o sol nasce até que ele se põe. Além disso, subiremos e desceremos a costa, onde quer que o serviço nos leve. O quanto ganharei dependerá da cana que eu puder cortar. E se conseguir acompanhar a turma de Arnes, embolsarei mais de 20 libras por semana. Já pensou? 20 libras por semana. Você pode imaginar uma coisa dessas? Você está querendo me dizer que não viveremos juntos, Luke? Não podemos, Meg. Os homens não querem saber de mulheres no acampamento. E a troco de que você vai viver sozinha numa casa? Será melhor que trabalhe também. Tudo é dinheiro para a nossa fazenda. Mas onde vou viver? Que espécie de trabalho posso fazer? Aqui não tem gado para atropear. Não, mas não faz mal. Por isso lhe arranjei um emprego em que você pode morar, Meg. Terá cama e comida de graça, e não precisarei sustentá-la. É uma despesa a menos. Você trabalhará como criada em Heimloch, na casa de Ludwig Müller, o maior plantador de cana do distrito. Sua esposa é inválida e não pode cuidar da casa sozinha. Vou levá-la até lá amanhã cedo. E quando verei, Luke? Aos domingos. Lud sabe que você é casada e não se incomodará se você desaparecer aos domingos. Muito bem. Pelo visto, você arrumou as coisas a seu contento, não arrumou? Acho que sim. Ai, Meg, ficaremos ricos. Trabalharemos duro, economizaremos cada tostão e logo, logo compraremos a melhor fazenda no oeste de Queensland. As 14.000 que tenho no banco de Dili, as 2.000 que virão todos os anos e as 1.300 ou mais que poderemos ganhar por ano com o nosso trabalho. Isso não vai demorar, amor, prometo. Sorria e aguente tudo por mim, sim? Por que contentar-se com uma casa alugada, se quanto mais duro dermos agora, mais depressa você estará mexendo em sua própria cozinha? Se é isso que você quer, ela baixou os olhos para a bolsa. Luke, você tirou minhas 100 libras? Depositei-as no banco. Você não pode andar com dinheiro assim por aí, Meg.
Mas você tirou tudo. Não tenho nem um tostão. E se eu precisar gastar algum dinheiro? Ué, por que de querer gastar dinheiro? Você estará em Heimloch amanhã cedo e lá não poderá gastar coisa alguma. Eu me encarregarei da conta do hotel. Já é tempo de você compreender que casou com um operário, que não é a filha mimada do fazendeiro com dinheiro para jogar pela janela. Miller depositará seus ordenados diretamente na minha conta no banco, onde ficarão com os meus. Nenhum de nós tocará no dinheiro, porque é o nosso futuro, a nossa fazenda. Sim, compreendo. Você é muito sensato, Luke. Mas o que acontecerá se eu tiver um filho? Por um momento, ele se sentiu tentado a contar-lhe a verdade, que não haveria filho nenhum enquanto a fazenda não fosse uma realidade. Mas alguma coisa no rosto dela fê-lo arrepiar carreira. Deixemos para atravessar essa ponte quando chegarmos a ela, sim? Eu preferia não ter filhos enquanto não tivéssemos a fazenda. Por isso, esperemos que não venham. Sem lar, sem dinheiro, sem filhos. E, a propósito, sem marido. Maddie começou a rir. Luke acompanhou-a e ergueu a xícara de chá num brinde. As camisinhas de Vênus, disse ele. De manhã, foram para Heimloch no ônibus local, um velho forte sem vidro nas janelas e lugar para 12 pessoas. Maddie sentia-se melhor, pois Luke a deixava em paz quando ela lhe oferecia um seio, e parecia gostar tanto disso quanto daquela outra coisa horrível. Por mais que ela quisesse filhos, faltava-lhe coragem. No primeiro domingo em que não estivesse tão sensível, tentaria outra vez. Talvez já houvesse até um bebezinho a caminho e ela não precisaria mais preocupar-se com isso de novo, a não ser que quisesse outros. Com os olhos mais brilhantes, olhou, interessada, à sua volta, enquanto o ônibus roncava pela estrada de terra vermelha. Uma região emocionante, muito diferente de Dili. Cumpria-lhe admitir que havia aqui uma grandeza e uma beleza que Dili não possuía. Logo se via que a água não devia escassear. O solo tinha a cor do sangue recém-derramado, de um vermelho brilhante, e a cana nos campos, não alqueivados, fazia um perfeito contraste com a terra. Longas lâminas de um verde vivo a agitar-se assim, de 5 a 6 metros acima das hastes cor de vinho, grossas como o braço de Luke. Em parte alguma do mundo, dizia Luke com entusiasmo, a cana crescia tão alta, nem tão rica em açúcar. Sua produção era a mais elevada que se conhecia. Aquele solo vermelho vivo, com mais de 30 metros de profundidade, possuía em tamanha quantidade os elementos nutritivos indispensáveis que a cana não podia deixar de ser perfeita, ainda mais se considerasse a chuva. E em parte alguma do mundo, ela era cortada por homens brancos no ritmo impetuoso e ávido de dinheiro do homem branco. Você faria boa figura num palanque de comício, Luke, disse Maddie irônica. Ele dirigiu-lhe um olhar de viés, desconfiado, mas absteve-se de fazer comentários porque o ônibus parara à beira da estrada para desembarcar-os. Heimloch era uma casa grande e branca no topo de uma colina, cercada de coqueiros, bananeiras e belas palmeiras, cujas folhas se desdobravam em grandes leques como caudas de pavões. Um bambual de 12 metros de altura separava a casa do pior das monções de noroeste, e apesar da altura da colina, a casa se erguia sobre estacas de 5 metros. Luke carregava-lhe a mala. Maddie se cansava subindo a estrada vermelha ao lado dele, ofegante, ainda corretamente vestida e calçada de sapatos e meias, com o chapéu a girar-lhe em torno do rosto. O barão da cana não estava em casa, mas enquanto os dois subiam a escada, a esposa assomou à varanda, equilibrando-se entre duas bengalas. Sorriu, e ao dar com o rosto amável e bondoso, Maddie logo se sentiu melhor. Entrem, entrem, disse ela com um pesado sotaque australiano. Esperando uma voz alemã, Maddie sentiu-se imensamente animada. Luke depôs a mala no chão
Apertou a mão da senhora quando esta desvencilhou à direita da respectiva muleta e desceu correndo a escada, na ânsia de pegar o ônibus em sua viagem de volta. Arne Swinson combinara apanhá-lo à porta do bar às 10 horas. Qual é o seu primeiro nome, Sra. O'Neill? Maddie. Ai, que bom. O meu é Anne. Prefiro que me chame de Anne. Tem sido tão solitário aqui desde que minha menina me deixou há um mês e é tão difícil conseguir gente boa para ajudar no serviço da casa. Tenho lutado sozinha. Somos só nós dois, Lud e eu, e não temos filhos. Espero que goste de viver conosco, Maddie. Estou certa de que gostarei, Sra. Anne. Deixe-me mostrar o seu quarto. Pode levar a mala? Receio não ser muito boa para carregar coisas. O quarto era austeramente mobiliado, como o resto da casa, mas dava para o único lado em que a vista não esbarrava em quebra-ventos e abria para o mesmo trecho de varanda da sala de estar, que pareceu muito despojada a Maddie com a sua mobília de vime e a sua falta de cortinas. Aqui é quente demais para usarmos veludo ou chita, explicou Anne. Vivemos com vime e vestimos o mínimo que a decência nos permite. Terei de educá-la ou você morrerá. Tem muita coisa inútil sobre o corpo. Ela mesma trajava camiseta sem mangas, decotada e short curto, de onde lhe saíam inanes as pobres pernas tortas. Num abrir e fechar de olhos, Maddie viu-se vestida do mesmo jeito, com roupas de Anne, que as emprestaria até que Luke se persuadisse a comprar-lhe roupas novas. Era humilhante ter de explicar que não podia dispor de dinheiro, mas ao menos isso servia para atenuar-lhe o constrangimento por vestir tão pouca coisa. Pois você, com certeza, enfeitará meus shorts muito mais do que eu, disse Anne, que prosseguiu em sua animada conversa. Lud lhe trará a lenha. Você não precisará rachá-la nem carregá-la escada acima. Quem me dera que tivéssemos eletricidade, como os lugares mais próximos de Dani. Porém, o governo é mais vagaroso que uma semana de chuva. Talvez a força chegue a Hemlock no ano que vem, mas enquanto isso, receio que tenhamos de usar aquele velho e horrível fogão de lenha. Mas não se incomode, Maddie. Assim que tivermos força, teremos um fogão elétrico, luz elétrica e um refrigerador. Estou acostumada a passar sem eles. Sim, mas no lugar de onde você vem, o calor é seco. Isto aqui é muito, muito pior. Receio que sua saúde venha a sofrer. É o que acontece a muitas mulheres que não nasceram nem foram criadas aqui. Qualquer coisa relacionada com o sangue. Estamos na latitude sul, como Bombay e Rangoon estão na latitude norte, o que quer dizer que isto não é lugar para gente nem bicho que não tenham nascido aqui. Sorriu. Já sinto como é bom tê-la conosco. Você e eu vamos nos divertir à beça. Gosta de ler? Lud e eu temos paixão pela leitura. O rosto de Maddie iluminou-se. Sim! Esplêndido. Você viverá tão contente que não sentirá falta do bonitão do seu marido. Maddie não respondeu. Sentir falta de Luke? Ele era bonito? Se nunca mais tornasse a vê-lo, seria completamente feliz. Só que ele era seu marido e, segundo a lei, ela teria de viver com ele. Foram para o casamento com os olhos abertos. Não podia culpar ninguém senão a si mesma. Talvez, quando entrasse o dinheiro e a fazenda em Western Queensland fosse uma realidade, houvesse tempo para Luke e ela viverem juntos, estabilizaram-se, conhecerem-se um ao outro, darem-se bem. Ele não era mau, nem era um homem que não pudesse ser amado, mas vivera sozinho por tanto tempo que não sabia dar-se a outra pessoa. E era um homem simples, não atormentado, que perseguia, implacável, um único propósito. Desejava uma coisa concreta, ainda que fosse um sonho, uma recompensa positiva, que viria de certo em consequência do trabalho sem descanso, do sacrifício massacrante. Por isso merecia respeito. Nem por um momento supôs ela que o marido empregasse o dinheiro em luxos para si. Ele falara sério. O dinheiro ficaria no banco.
O diabo é que ele não tinha tempo ou não tinha sutileza para compreender a mulher. Não parecia saber que ela era diferente. Precisava de coisas de que ele não precisava, como ele precisava de coisas de que ela não precisava. Bem, poderia ter sido pior. Ele podia tê-la feito trabalhar para uma pessoa muito mais fria e menos atenciosa do que Anne Miller. No topo daquele morro não lhe aconteceria mal algum, mas era tão longe de Drogheda. O último pensamento voltou-lhe depois que terminaram a visita da casa e, juntas na varanda da sala de estar, estenderam a vista além de Heimloch. Os grandes canaviais podiam até chamar-se cercados, pois eram tão pequenos que se abarcavam com o olhar. Balouçavam luxuriantes ao vento, com o seu verde vivo e cintilante e lavado da chuva, que descia em longo declive até as margens enflorestadas de um grande rio, muito mais largo que o Barwon. Do outro lado do rio, as terras de cana erguiam-se de novo, retângulos de verde venenoso entremeados de sangrentos campos de pouso, até que as plantações terminavam ao pé da vasta montanha e a mata tomava conta da paisagem. Atrás do cone da montanha, mais além, outros picos se erguiam e morriam, vermelhos, na distância. De um azul mais rico e mais denso que os céus de Dili, com um mar de nuvens grandes como ondas, o céu e tudo mais tinham um colorido vivo e intenso. Aquele é o Monte Bertolfrère, disse Anne, apontando para o pico isolado. 180 metros que se erguem acima da planície, situada ao nível do mar. Dizem que é todo formado de estanho, mas não há esperança de minerá-lo por causa da mata. O vento pesado e ocioso trazia um mau cheiro forte e enjoativo que Mad vinha tentando afastar das narinas desde que descera do trem. Como a podridão, insuportavelmente doce, penetrante, presença tangível que nunca parecia diminuir, por mais forte que soprasse o vento. O que você está cheirando é melaço, disse Anne ao notar as narinas dilatadas de Mad, e acendeu um cigarro Ardat, comprado pronto. É desagradável. Eu sei, é por isso que fumo. Mas até certo ponto a gente se habitua a ele, embora a diferença da maioria dos cheiros nunca desapareça. Entra dia, sai dia, o melaço está sempre aí. Que prédios são aqueles à margem do rio com as chaminés pretas? Aquela é a usina. Processa a cana até transformá-la em açúcar bruto. O que fica, isto é, os remanescentes secos da cana sem o conteúdo de açúcar, chama-se bagaço. Tanto o açúcar bruto quanto o bagaço são remetidos para o sul, para Sydney, e submetidos a um novo refino. Do açúcar bruto se extrai o melaço, o açúcar mascavo, o açúcar cristal, o açúcar refinado e a glicose líquida. O bagaço é transformado em tábuas fibrosas de construção, como a amazonite. Nada se desperdiça, absolutamente nada. Por isso é que mesmo numa crise como esta, plantar cana continua a ser um negócio muito rendoso. Anne Swinson media 1,87 m de altura, exatamente a altura de Luke, e era tão bem apessoado quanto ele. O corpo nu tinha uma coloração cinza dourada, mais escura que a perpétua exposição ao sol, e o cabelo, de um amarelo brilhante, encrespava-se por toda a cabeça. Os belos traços suecos de Arne Swinson eram tão parecidos com os de Luke que se via facilmente quanto sangue nórdico devia ter passado para as veias dos escoceses e irlandeses. Luke renunciara ao fustão e à camisa branca em favor dos shorts. Subiu em companhia de Arne Swinson numa antiga e resfolegante caminhonete modelo T e rumou para onde a turma cortava a cana ao pé do Gondi. A bicicleta de segunda mão que comprara ia atrás,
com a mala e ele ansiava por começar o trabalho. Os outros homens estavam cortando desde o romper da manhã e não levantaram a cabeça quando Arne apareceu vindo da direção do acampamento, trazendo Luke a reboque. O uniforme dos cortadores consistia em shorts, botas com meias grossas de lã e chapéus de lona. Luke olhou para os trabalhadores que tinham um aspecto singular. Uma sujeira preta como carvão cobria-os da cabeça aos pés, e o suor lhes desenhava brilhantes riscas cor-de-rosa no peito, nos braços e nas costas. Fuligem e lama da cana, explicou Arne. Precisamos queimá-la para poder cortá-la. Abaixou-se, pegou 2 instrumentos, deu um a Luke e ficou com o outro. Este é um facão de cana, disse, levantando o seu. Com ele você corta a cana. Muito fácil se souber manejá-lo. Sorriu e passou a demonstração, fazendo a coisa parecer mais fácil do que provavelmente era. Luke olhou para o objeto mortal que o outro empunhava, nada parecido com o machete usado nas Índias Ocidentais. Alargava-se para formar um grande triângulo em vez de afilar-se até a ponta, e tinha um gancho terrível, como a espora de um galo, numa extremidade da lâmina. O machete é pequeno demais para a cana de North Queensland, disse Ern, concluída a demonstração. Você verá que este é o verdadeiro brinquedo. Mantenha-o afiado e boa sorte. E lá se foi ele para a sua sessão, deixando Luke parado, indeciso por um momento. Depois, encolhendo os ombros, este começou a trabalhar. Dali a minutos compreendeu por que destinavam aquele serviço a escravos e a raças ainda não tão sofisticadas que soubessem da existência de maneiras mais fáceis de ganhar a vida, como a tosquia pensou de mau humor. Inclinar-se, cortar, endireitar-se, segurar com firmeza o feixe desajeitado, difícil de manejar, percorrê-lo com as mãos em todo o comprimento, arrancar-lhe as folhas, deixá-lo cair numa pilha bem arrumada, dirigir-se ao feixe mais próximo, inclinar-se, cortar, endireitar-se, cortar, acrescentá-lo à pilha. O canavial fervilhava de pragas. Camundongos, ratazanas, baratas, sapos, aranhas, cobras, vespas, moscas e abelhas. Tudo que pudesse morder com maldade ou picar de forma insuportável estava ali bem representado. Por essa razão, os cortadores queimavam a cana primeiro, preferindo a sujeira de trabalhar com plantas chamuscadas às depredações da cana verde viva. Mesmo assim, eram ferroados, mordidos, cortados. Não fossem as botas e os pés de Luke teriam ficado em pior estado do que as mãos, mas nenhum cortador usava luvas, que atrasavam o trabalho. E o tempo significava dinheiro nesse jogo. De mais a mais, luvas eram coisa de maricas. Ao pôr do sol, Ern ordenou a paralisação do trabalho e foi ver como Luke se saía. Ei, companheiro, nada mal, gritou batendo-lhe nas costas. 5 toneladas, nada mal para um primeiro dia. Não era uma longa caminhada até o acampamento, mas a noite tropical caía tão de repente que chegaram no escuro. Antes de entrar, juntaram-se nus debaixo de um chuveiro comunitário e depois, com toalhas enroladas na cintura, entraram no acampamento, onde o cortador incumbido de cozinhar naquele dia já colocara sobre a mesa montanhas do prato em que era especialista. Naquele dia havia bife com batatas, pão sem fermento e rocambole de geleia de frutas. Os homens caíram sobre a comida e devoraram tudo, voracíssimos até a última partícula. 2 fileiras de camas de ferro se estendiam, uma diante da outra, de cada lado de uma sala comprida, de ferro corrugado. Suspirando e maldizendo a cana com uma originalidade que faria inveja a um boiadeiro, os homens derrearam-se nus sobre os lençóis não branqueados, tiraram os mosquiteiros das argolas e, dali a momentos, dormiam, como formas imprecisas, debaixo de tendas de gaze. Ern deteve Luke.
Deixe-me ver suas mãos. Inspecionou os talhos que sangravam as bolhas dos ferrões. Passe um desinfetante primeiro e depois use este unguento. E se quiser um conselho, esfregue-se todas as noites com óleo de coco. Você tem mãos grandes, portanto, se suas costas aguentarem, dará um bom cortador. Daqui a uma semana estará mais rijo e isso doerá menos. Cada músculo do esplêndido corpo de Luke doía com uma dor separada. Ele não tinha consciência de nada, a não ser de uma dor imensa que o crucificava. Com as mãos enroladas em panos e besuntadas de unguento, estendeu-se na cama que lhe fora destinada. Desceu o mosquiteiro e fechou os olhos sobre um mundo de pequenos buracos sufocantes. Se tivesse imaginado que estava à sua espera, não teria desperdiçado sua energia com Maddie. Ela passara a ser uma ideia murcha, indesejada e mal recebida no fundo de sua mente. Entendeu que não teria mais nada com ela enquanto cortasse cana. Levou a semana inteira para enrijar e atingir o mínimo de 8 toneladas diárias exigido por Ern dos membros da sua turma. Depois decidiu ser melhor que Ern. Queria o maior quinhão do dinheiro, talvez uma sociedade, mas queria principalmente ver dirigido a si o olhar que surpreendia em cada rosto a vista de Ern, uma espécie de Deus para todos, por ser o melhor cortador de Queensland, o que significava, provavelmente, que era o melhor cortador do mundo. Quando iam para uma cidade no sábado à noite, os homens do lugar não se cansavam de oferecer a Ern copos de rum e cerveja, e as mulheres do lugar esvoaçavam em torno dele como se fossem beija-flores. Havia muitas semelhanças entre Ern e Luke. Vaidosos ambos, gostavam de provocar intensa admiração feminina, mas não passavam da admiração. Não tinham nada para dar às mulheres. Davam tudo o que tinham à cana. Para Luke, o trabalho possuía uma beleza e uma dor que se diria que ele esperara toda a vida para sentir. Inclinar-se e endireitar-se, e inclinar-se naquele ritmo ritual era participar de um mistério que transcendia a esfera dos homens comuns. Pois, como aprender observando Ern, fazer soberbamente aquilo era ser membro importante do banco mais selecionado de trabalhadores do mundo. Ele poderia caminhar orgulhoso, onde quer que estivesse, sabendo que quase todos os homens que conhecia não durariam um dia sequer num canavial. O rei da Inglaterra não era melhor do que ele, e o rei da Inglaterra o admiraria se o conhecesse. Podia olhar com piedade e desprezo para médicos, advogados, escrevinhadores, fazendeiros. Cortar cana ao jeito do homem branco, ávido de dinheiro, esse sim era o feito maior. Sentado na beira da cama, sentia inchar os músculos vigorosos e encordoados do braço. Contemplava as palmas calejadas e cheias de cicatrizes das mãos, a extensão curtida das pernas belamente estruturadas, e sorria. Um homem capaz de fazer isso e não apenas sobreviver, mas gostar do que fazia, era um homem. E perguntava-se se o rei da Inglaterra poderia dizer o mesmo. Passaram-se 4 semanas sem que Maddie visse Luke. Todos os domingos ela empoava o nariz oleoso, punha um bonito vestido de seda, embora desistisse do purgatório das combinações e das meias, e ficava esperando o marido, que nunca aparecia. Anne e Lud Miller não diziam nada, apenas observavam sua animação desaparecer à medida que cada domingo escurecia dramaticamente, como cortina que caísse sobre um palco vazio e bem iluminado. Não que ela o desejasse, mas acontece que ele era dela, ou ela dele, ou fosse qual fosse a melhor maneira de definir o acordo.
Imaginar que ele nem sequer pensava nela, quando ela passava os dias ou as semanas esperando, pensando nele, era encher-se de raiva, frustração, amargura, humilhação, tristeza. Por mais que tivesse abominado as 2 noites passadas no hotel de Dani, ao menos então ela ocupara o primeiro lugar nos pensamentos dele. Agora surpreendia-se a desejar realmente que tivesse mordido a língua em vez de gritar de dor. Com certeza era isso. O seu sofrimento cansara-o, arruinara-lhe o prazer. Da raiva que sentia por ele, por sua indiferença ao sofrimento dela, Maddie passou ao remorso e acabou atribuindo a si mesma toda a culpa.